dos irmãos que já se encontram no chat. Então, eu vou convidar o Carlos Alberto Braga que faça a prece, que faça o estudo para nós na noite de hoje. Seja bem-vindo. Pai nosso que está... Não. Fazer a prece? Vamos embora. Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa reunião possa ser para todos nós aquele instante que favoreça o nosso aprendizado, o nosso intercâmbio com as faixas superiores, com os benfeitores que coordenam essa casa, que tem nos oferecido tanto acolhimento, tanto consolo, tanto esclarecimento, e também que possamos intercambiar com aqueles amigos que estão nos seus lares, acompanhando a transmissão do trabalho através da rede Amigo Espírita, nas plataformas do Facebook, do YouTube, dos sites. Também transmitimos através do site da FEAC, que é feac.org.br. E abraçamos também a parceria dos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Endereço um abraço carinhoso para o Márcio, para a Cláudia, a todos os amigos lá do William Crux, das Alagoas, Terra Boa, que a gente possa juntos construir um momento especial. E nós vamos, nesse momento, agradecendo a espiritualidade por nos conceder a honra de estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris, no dia 18 de abril do ano de 1857. E nós, hoje, vamos trabalhar com o tema em torno das tribulações. Então nós vamos dar continuidade na sequência, dentro do tópico Escolha das Provas, que faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6º. Na última semana nós trabalhamos a questão 258 e 258A. E hoje vamos trabalhar a questão 259. E nós convidamos os amigos para estudar em casa a obra, preparar inclusive para o estudo, já que a gente vai fazendo em sequência, porque a gente estudando em casa, chegando aqui, com certeza nós já vamos estar com uma visão já bem direcionada para a obra, e as perguntas vão surgir, obviamente, com mais amplitude. Abraçando os amigos do chat, Denise preparada para representá-los, que eles possam, os amigos, também intercambiar conosco. Não é isso, Denise? Vamos lá, escolha das provas. Pergunta 259, Allan Kardec formulou aos espíritos. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Vamos amarrar com a última semana? Porque nós trabalhamos na questão 258 e 258A, que, na verdade, as tribulações não são castigos, e sim oportunidades que nós vamos tendo para crescermos moralmente. Então essa questão 259, dando sequência ao que foi trabalhado, ela vem exatamente especificar um item aqui importante para o nosso aprendizado, a saber, se os espíritos podem escolher as provas,
E foi isso que nós trabalhamos na última semana. Podemos escolher? Sim. Podemos escolher. A grande maioria somos nós que nos colocamos juntos com aqueles que nos tutelam para planejar a vinda aqui para a Terra, para a reencarnação. Se eu falar Terra, eu estou desconsiderando os outros mundos. E nós não nascemos aqui na Terra. O nosso espírito não começou a trajetória aqui, certo? Nós viemos pela nossa estrutura mental, 150 mil anos do Homem Sapiens para cá, não seria suficiente para a gente estar discutindo ciência aqui hoje, certo? Então nós viemos das estrelas. E não queira saber de onde, não, porque isso não vai alterar muito a nossa desenvoltura aqui agora. Mas é importante a gente pensar nisso, porque já começa a abrir uma conversa importante. Por quê? Na casa do Pai há muitas moradas, disse Jesus. A casa do Pai é o universo, as moradas são o espaço reservado para que a gente evolua. Então nós viemos trabalhando a questão de que o espírito pode escolher. Na última semana eu abri um parênteses para dizer que alguns espíritos não. Então quando a gente lê uma questão, você sempre se prepare para um contraditório ou abertura de uma conversa em outro âmbito. Então aqui está falando de uma maneira geral. Certinho, Patrícia? Isso é importante. Porque imagina o seguinte, um espírito que está numa condição de profundo sofrimento, de demência, de inconsciência, que ele é trazido para a reencarnação de uma forma expiatória, ou seja, compulsória, ele não participa, porque não tem a mínima condição de escolher, certo? Então ele é trazido num contexto terapêutico, de misericórdia, de atendimento específico para aquele caso. Mas a grande maioria, escolher as provas faz parte do processo educativo. Obviamente que os espíritos mais infantis, né? Espíritos mais simples, eu não gosto de tratar espírito inferior, eu prefiro falar dos superiores, mas os inferiores é apenas didático para a gente entender que existem espíritos mais simples, alunos que estão dando os primeiros passos. Assim fica melhor. Porque a gente, quando fala de inferior, a gente parte para adjetivação, para qualificação no sentido íntimo, moral, e isso não é correto. Ficou claro aqui? Ponto. Então, os espíritos mais simples, é óbvio que eles terão muito mais limitações nessas escolhas, certo? Eles podem pedir, e o pedido, eu preciso, então tá bom. Então vamos desenvolver um projeto aqui. Você topa? Você aceita? Ok. Ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Daqui a pouco, quem sabe, ele pode se tornar até aquele que vai rascunhar o projeto. Ou seja, a escolha das provas tem a ver com o grau de entendimento do espírito. E de merecimento, obviamente. Até aqui tudo tranquilo? Pois bem. Então, se os espíritos, no caso aqui, podem escolher o gênero de provas que devam sofrer, a pergunta é assim: seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Então aqui aí já está entrando nos gêneros de tribulações. Gênero. Especificidade, tipo. Então, vamos esquadrinhar aqui para facilitar para todos. Encosta para mim essa porta. Vamos esquadrinhar. Nós podemos trabalhar num gênero, ou melhor, num planejamento mais amplo. Obrigado. O detalhamento, ele pode ser esboçado, mas não necessariamente isso vai se concretizar. O que eu quero dizer? Você pode definir no seu planejamento reencarnatório família, profissão, um contexto social, religião,
Tudo isso entra aí nesse esboço. Agora, como que você vai construir? Isso, obviamente, que entra na pauta das suas escolhas durante o processo. E das circunstâncias que serão, naturalmente, as circunstâncias que vão se apresentar para que a gente possa desenvolver esses conteúdos. Certinho? Porque se a gente não tomar cuidado, nós podemos até chegar numa conclusão equivocada de que está tudo escrito. A nossa vida está toda esmiuçada e a gente só está, na verdade, colocando em prática o que nós esboçamos lá atrás. Não é bem assim. Tanto que nós podemos mudar o rumo da prosa, não podemos? Todos nós temos livre-arbítrio ou a livre vontade para escolher. A reencarnação é um projeto educacional. O Espiritismo vem inaugurar essa reflexão para nós. Não podemos mais incorrer nas questões místicas da reencarnação. Não é? Então aqui nós vamos encontrar alguns termos que eles precisam de serem esquadrinhados com muita calma, porque, por exemplo, nós vamos ter aqui a palavra aqui, sofrer, que deva sofrer. Vou ler o texto para vocês compreenderem a minha ideia. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, o que é o sofrimento? Aí começa a conversa. Porque senão fica parecendo o seguinte, olha, eu vou escolher, eu tenho que ir lá para sofrer. Se a gente for levar no pé da letra, a gente morre na letra. Sofrer aqui, se é prova, e essa linguagem aqui, ela é interpretativa também, tem esse outro detalhe, viu, Cláudio? Porque esse livro foi escrito em publicado em 1857. E os tradutores trouxeram do francês para a língua portuguesa do final do século XIX. Nós já estamos no século XXI. Então, por que foi utilizado a palavra sofrer? De sofrimento, significa que a gente tem que vir para cá para amargar aquele sofrimento purgatorial. Isso, se a gente levar no pé da letra, esta palavra aqui é inadequada dentro de um contexto espírita ou de doutrina espírita, no qual vamos desenvolver aqui na Terra as nossas habilidades. Nós reencarnamos para conhecer um pouco mais de nós mesmos, descobrindo o universo, que é, na verdade, a casa criada por Deus, né? Porque Deus é o criador de tudo. Então nós temos uma natureza que está sendo descoberta por nós. A natureza externa, não é? O ambiente físico, o planeta, os sistemas. Mas existe uma outra natureza que nós estamos desenvolvendo e descobrindo, concebendo, que é a natureza íntima. Então tem a unidade de fora e tem a unidade de dentro. Aí você começa a se perceber como indivíduo. E como esse indivíduo, o desafio dele é o existir. Então, o existir é uma filosofia que vai sendo concebida. O que é filosofia? É a indagação, é as descobertas, as conclusões, os desafios. Ou seja, análise do passado, do futuro, operação do presente. E se você não estudar esta matéria, como que nós podemos falar sobre o existir num contexto mais amplo? Como eu posso trabalhar uma psicologia de mais profundidade? Nós vamos ter muitas dificuldades, concorda? Então a palavra sofrimento aqui, ela vai entrar dentro de uma ancestralidade religiosa, filosófica, que nós trazemos de milênios. E é esse momento do século XXI que o Espiritismo vai se
agigantando, e ele deixa de ser o que nós fizemos dele durante mais de quase 150 anos. Nós fizemos do Espiritismo um tratado religioso, porque a nossa cultura, a nossa mente vem de um mecanismo de religiosidade. E aí a gente transfere para o Espiritismo essa ancestralidade de uma religião, de um Deus que é antropomórfico, ou seja, o Deus, um ser que fica julgando, um ser que pune, um ser que privilegia. Nós somos frutos de pecado, pecado original. Se a gente não caminhar pela religião, nós não vamos nos salvar. Aí esse mecanismo projeta o mito do poder, não é? O poder dos santos, não é isso, Cláudio? O poder dos santos são os deuses do Olimpo, não é? E alguns desses santos, ou deuses caíram. Aí criamos o mito do demônio, certo? Observem bem, tudo isso é elaboração do pensamento, que não está errado. Ou não esteve errado. Não está errado porque tem muita gente entrando ainda nesse contexto, que nós aqui estamos tentando nos libertar. A definir, então, que existe uma escala de aprendizado. Então, o que antes foi importante, aquela religião dogmática, que definiu o culto, que definiu a prática, que criou aquele sistema místico, que a religiosidade dependia de ações, não é? Para que você se purificasse. Nós nascemos pecadores e precisamos de nos tornar virtuosos. E como é que você vai se tornar virtuoso? É orando, é se penitenciando, é pagando, é sofrendo. Jesus, a cruz do Cristo, se tornou um emblema de um peso complexo. Entenderam aí? Eu estou criando esse movimento aqui só para a gente refletir sobre a palavra sofrimento que está aqui, só isso. Então, se nós estamos falando de planejamento reencarnatório, ninguém nasceu para sofrer. O sofrer aqui prova, na verdade, sofrer aqui, ele traz uma ideia de você vai experienciar a prova. E como nós temos muitas dificuldades de compreensão, o viver esses processos se torna muito desafiador. Nós ainda atritamos, nós lidamos com muita energia, muito materializada, né? Nós muitas vezes temos que trabalhar com as nossas performances na Terra. Elas propõem muito mais atritos do que administração, porque nós desconhecemos. E aí, então, a palavra sofrimento, ela entra nas nossas pautas. O que é o sofrer? Sofrer fisicamente? Sofrer moralmente? Não fica diferente quando você fala assim, ao invés de sofrer, você vai passar pelo caminho? Hein, Cláudia? Não fica melhor? Ah, Casabel, mas eu estou sofrendo. Eu já olhei para a Cláudia, ela já ficou na expectativa de falar sobre essa linha. Tá, então tudo bem. Então, já que vocês querem falar de aflições, né, aflições são necessárias. Quer uma aflição? A psicológica, não é? A aflição psicológica, ela precisa de ser estudada. Tem gente que fica aflito porque passou um rato na frente dele. Não é? Tem gente que está aflito porque o dólar baixou, o dólar subiu. Olha o povo brasileiro. Meu Deus, o povo está aflito porque está chegando a hora de escolher um presidente. Olha, eu vou brincar com vocês. Mais importante que escolher o presidente, escolham bem os seus deputados e senadores. Mas vocês estão aflitos? Por que a aflição? Por que a aflição? Ah, porque eu tenho que pensar no meu futuro. Ah, porque você está aflito desnecessariamente. O que eu tiver que ser, vai ser, viu?
o que nós tivermos que passar como desafios para o aprendizado, assim será. Você sofrer e ficar discutindo esse sofrimento, você pode estar perdendo a oportunidade. Sabe por quê? Porque nós temos que trabalhar com a luz, não é com a treva. Ou seja, você tem que estabelecer uma metodologia que possa te auxiliar para que a sua caminhada se faça mais produtiva. Então, o que te traz aflição? O que está te fazendo sofrer? Vai estudar o assunto. Vai estudar o assunto, porque a solução pode estar muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Então, voltando, o texto está dizendo: seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Então, o literal está perguntando: todas as tribulações foram escolhidas, foram pedidas por nós? Esta é a pergunta. Vamos ouvir os espíritos? Vocês querem ouvir os espíritos? Então vamos lá. Todas não é bem o termo. Porque não escolhestes, nem previstes tudo que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Olha, o texto é longo. Mas vamos ficar aqui rapidinho, viu, Denise? Então significa que é o seguinte: o gênero pode ser escolhido por nós. Provações. Prova é teste. Concorda? Prova é teste. Então nós podemos escolher esses gêneros. Por exemplo, o indivíduo tem dificuldade na área do... Ele se condicionou a ser presunçoso, autoritário. Né? Ele viveu muitas experiências nesse sentido do mando, direcionando. Então ele percebe no mundo espiritual que ele precisa de ver o outro lado da moeda. Ele precisa de ter experiências para ele aprender a equilibrar, inclusive porque ele pode ter até exagerado nesse contexto. Aí ele pode pedir. Pode ser estabelecido um mecanismo aqui em que ele vai ser convocado para trabalhar em linhas aonde ele circunstancialmente será sempre chamado para obedecer. Vamos inverter? Vamos inverter a história. Então ele vai ser obedecer. Então, de repente, a vida lá com suas surpresas, com as suas circunstâncias, ele sempre tentou chegar em patamares, por exemplo, do mando, da direção, mas toda vez que alguma coisa, que a circunstância abria a possibilidade para ele chegar lá, de repente, a empresa faliu, ou alguém foi escolhido para o lugar dele. Olha, a carreira era toda para ele, o merecimento, ele tinha tudo para ser o chefe da seção. Aí chega lá na hora do bom ver, muda a chefia, aí apresentam para ele lá, uma circunstância nova para ele poder trabalhar. Aquele movimento íntimo, que obviamente que nesse contexto aqui tem tudo para ser o da rebeldia. Eu vou ficar por aqui, tá bom? O da rebeldia, da indignação, porque tinha que ser ele. Ele que era o merecedor. Mas na hora do vão ver, alguém puxou o tapete. Posso ficar por aqui?
Eu estou trabalhando no aspecto moral. Né? No aspecto moral. Então, ele reencarnou para sofrer perseguição, indiferença. Foi por aí? Essa foi a escolha? Não. Só que as circunstâncias da vida criam uma situação tal que ele, na verdade, estará sendo conclamado a analisar sempre as possibilidades para trabalhar no sentido da aceitação. Gênero de prova. Ele vai ser convocado, por exemplo, a trabalhar na área da música, da arte, da pesquisa. É um gênero. Então, a prova aqui está definindo o quê? Prova é aplicada numa escola, depois da lição, onde teremos professores, alunos. Entenderam aí? O pessoal está querendo que eu aperte o parafuso. Eu estou vendo. Calma, gente, calma. Então, os detalhes são consequência da posição e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Ou seja, ele tem tudo lá para ter dar uma determinada resposta, mas ele, na verdade, vai fazer escolhas, e a partir dessas escolhas, naquele momento da prova, é que vai repercutir para que a vida traga para ele novidades. Então, o tempo todo nós estamos numa encruzilhada, aonde, dependendo das nossas opções, a vida vai nos atender, porque a lei aí entra a questão da causa e efeito. Nós nos intercambiamos. Não é assim? Nós vivemos num mundo de ação, de repercussões. Então, mediante ao convívio que temos em família, em sociedade, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas repercutem naqueles que estão convivendo conosco. Certo? Então, de acordo com as minhas escolhas, eu posso estar facilitando ou posso estar agravando um processo. Eu estou lá caminhando, os dois pombinhos, mãos dadas. Aí, eu resolvo, num determinado momento, deixar o processo. Eu quero me desconectar daquele voo. É óbvio que esta minha escolha, ela vai repercutir no voo do outro pombinho, não vai? Porque nós nos comprometemos a voar juntos. Deliberadamente eu tenho que ir até o fim? Não. Tudo vai depender da sua predisposição. Do que realmente o seu coração está pedindo. Esse é um assunto muito complexo, porque na hora que entra no campo das relações, a gente fica incomodado, porque é natural que tenhamos dúvidas, muitas dúvidas. Porque a vida, o tempo todo, ela é rica de incertezas. Qual a certeza que nós temos? Qual que é a certeza que nós temos? Qual que é a grande certeza? Nossa, Cláudia. A Cláudia já logo assinou o cheque. Morrer. Hein? Essa é a certeza? A certeza é que nós existimos. Olha como é que muda. Você existe. Você é um ser que está existindo. Isso é verdade. Você não sabe como. Opa, peraí. Eu não estou discutindo a qualidade, não estou adjetivando absolutamente nada. Eu estou falando que você existe. Se eu não parto desta análise, o resto vira conversa para boi dormir. A gente fala assim no interior, lá de Minas, lá na minha roça. Papo para boi dormir. Aí é melhor pentear macaco. Vai pentear macaco para lá. Porque eu não vou gastar tempo com isso não. Por que você veio aqui? Eu gosto muito dessa pergunta, vocês sabem disso. Denise, por que tu veio aqui na FIAC? Não responda, melhor não.
Que a Denise vai contar um livro para vocês. Porque são muitas belas histórias. Tem muitos porquê. Por que tu veio aqui? Ah, eu vim por causa dele. Ah, eu vim por causa dela. Ah, eu vim por causa de... Eu vim... Enfim, cada um tem um motivo. Eu faço um convite para vocês. De alma e coração. Humildemente eu proponho. Comece a rever este conceito. Repensa. O que vocês acham de falar assim? Eu vim aqui porque eu existo. E se eu existo, eu preciso de qualificar a minha existência. Olha como é que muda. Você não vem aqui por causa do seu marido, não. No fundo, você não veio aqui por causa da sua família, não. Você não veio aqui porque você está faltando emprego. Porque com dinheiro na bolsa, eu acho que ninguém veio aqui. Veio na casa espírita porque o dinheiro está sobrando. Eu acho que é pouco provável. Porque até o dia que você passa, espírita tem um escorpião no bolso, com a beleza. Para ajudar lá para pagar a conta de luz, lá é uma luta lá na casa espírita. Estou brincando, viu, gente? Você não veio aqui, porque se você está com dinheiro, a bolsa está assim, você devia estar viajando por aí, né? Queimando dinheiro. Dona Neuza... Lógico que não, né, Dona Neuza? Dona Neuza, se tivesse com a bolsa farta, ela estaria aqui ajudando todo mundo. Né? Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Por isso é que a senhora, graças a Deus, tem o suficiente. E eu não tenho muito. Porque se eu sair por aí pegando dinheiro e ajudando os outros, olha, eu posso estar complicando a vida de muita gente. Porque eu não vou saber distribuir com equidade, com justiça. Entendeu? Então cada um tem exatamente aquilo que necessita. E que fez por merecer o trabalho. Fiz-me claro? Meritocracia faz parte do processo do crescimento espiritual. Por isso é que ideologias que querem igualdade absoluta no plano econômico são falaciosas. Não tem base de sustentação. Na verdade, a proposta é que todos nós estejamos encontrando na vida possibilidades. Então, doutrina espírita é doutrina de inclusão. O evangelho é um projeto de libertação, dando a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. E nós vamos tendo exatamente aquilo que nós necessitamos. Por isso é que o Emmanuel tem um pensamento que eu reputo como extraordinário. Quando ele diz assim, que servir é a metade do caminho. Confiar é o resto do caminho. O que ele está dizendo? Sirva. O servir é trabalhe. 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 Porque aí está a metade do caminho. A outra metade é você confiar. Porque se você faz a sua parte, se você oferece o que de melhor você pode, o resto fica nas mãos de Deus. Não te compete. Porque quando eu quero modificar a vida do outro, eu perco o norte, eu perco o direcionamento, eu perco o foco do que eu tenho que fazer, que é cuidar do meu crescimento espiritual. Mas eu vou agora conversar com a mamãe. A mamãe veio aqui por causa do filhinho. Eu não tenho dúvida, eu não posso desconsiderar o amor da mãe e o amor de todos vocês, certo? Porque eu quero ajudar os meus familiares, eu quero. É justo, mas pense no que eu estou dizendo, porque não dá para dissociar o trabalho com o próximo com o trabalho que você deve realizar com você mesmo. Então, supervalorize o seu crescimento espiritual. Cresça intimamente, porque, na verdade, você crescendo, você se iluminando, você compreendendo a sua destinação nesta encarnação, você estará se capacitando ainda mais para ajudar o semelhante. Deu aí? E será uma ajuda eficiente, porque você deixará
de pensar em modelar o outro do jeito que você quer. Você vai compreender que cada um está vivendo a sua própria descoberta. Não é? Cada um está descobrindo isso. Não adianta você chegar lá e falar para o outro: você está errado, acorda, pelo amor de Deus. Ele vai virar para você e falar assim: você está tantã? Você está maluco? Isso é fanatismo, que moralismo que é esse? Isso é que você aprende lá no Centro Espírita? E quem falar isso está certo. Nossa, Carlos Alberto, você está acolhiado com ele? Fechei com ele. Ou com ela. Por que ele pensa assim? Porque é a maneira que ele concebe a vida. Ele te perguntou? Olha para vocês verem como que é complexo. Ele te perguntou qual é a sua opinião? Quando pergunta, de verdade, opa, abriu porta, é diferente. Ou, eu preciso de ajuda. Mas não vem com esse papo de espiritismo, não. Vai lá. Aliás, o cristianismo ele é vivenciado assim. Senta lá, assiste televisão com ele. Vai lá com ele. Para de recriminá-la. Jesus diz assim: sede amigos. Ei, amiga, vem cá, senta aqui na frente. Vem cá, senta aqui. Ó. Fica à vontade, você está em casa. O Espiritismo propõe que sejamos amigos uns dos outros. Porque moralismo é muito desagradável. Ficou claro aí? Granjeai amigos, ensinou Jesus, Paulo de Tarso replica. Granjeai amigos, mesmo com a riqueza das iniquidades. O que ele está falando? Agora, existem situações que eu, por exemplo, tenho que ser interrompido. Olha, Denise. Tem 2 amigos aqui aguardando ansiosamente que eu faça a pergunta para você responder. Um deles é o Júlio, Cocito do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Júlio. E eu agradeço não só a ele, a Marinalva, que também fez uma pergunta do Rio de Janeiro, mas tantos irmãos que estão nos acompanhando daqui de Minas, do Ceará, de Santa Catarina, São Paulo, de vários lugares do Brasil. Obrigada pela audiência de cada um. Primeira pergunta do Júlio. A escolha é nossa ou os espíritos podem colocar restrições àquilo que escolhemos passar? Sem dúvida alguma, Júlio. Sem dúvida. Anota essa pergunta do Júlio. Júlio, você já é amigo nosso e vai entender o que eu vou pedir. Congela o Júlio. Congela o Júlio. Com muitas flores, com muito carinho, com muito ardor mineiro. Mas congela a pergunta do Júlio, não é o Júlio. Deixa o Júlio lá, que ele está no Rio de Janeiro, deve estar caliente, né? O Rio tem uma temperatura muito interessante. Mas a pergunta dele é importante. Mas deixa eu ler o resto do texto, porque vai chegar e vai... Aí lá na frente a gente desdobra. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viriam a praticar. Ele está escolhendo as provas, não está? Então ele escolhe um gênero, que é reencarnar no meio de malfeitores. Então, isso aí é possível, é definido. Agora, o texto vai dizer, os atos que viria a praticar, isso não está programado. Porque é a resposta natural do aprendiz que vai estar diante das oportunidades de colocar em prática o que na verdade ele planejou. Por que ele vai escolher reencarnar entre malfeitores? Por quê? Porque ele tem uma tendência a obrar naquele segmento. A não ser quando é espírito missionário que reencarna no meio dos malfeitores para semear a luz ali. Mas aí tem que ser tarefa para espírito de alta envergadura, certo? Seria missão.
Ficou claro, gente? Então Jesus é o símbolo da encarnação, porque ele só veio aqui uma vez. Ele é o símbolo da encarnação numa situação em meio a muitos malfeitores. Não eram todos, mas muitos malfeitores. E foram os malfeitores, por exemplo, que sofisticaram para que ele fosse levado à cruz. Ele foi crucificado por malfeitores. Mas ele foi apoiado por uma turba de ignorantes. Entendeu, Patrícia? Ignorantes. O povo não pensa. Por isso é que a mensagem do Evangelho não é para o povo no seu sentido globalizado. A lição é para o aluno. É diferente. Mas como assim? Mas Jesus veio cuidar do povo? Sim, nós temos que cuidar do povo. Nós temos que cuidar da família, não temos? Cada um com a sua contribuição. Obviamente que Jesus, a contribuição dele é a soberana, então ele tem condição de atender um número maior de pessoas. Fiz-me claro? Então ele vem atender mais de 20 bilhões de espíritos. Na época dele não tinha nem 300 milhões. Porque a história registra que lá na Antiguidade, na Idade Média, o máximo que se atingia de população era 200 milhões. Quando passava um pouquinho, tinha guerra, e morria aquele monte de gente. Aí o povo prosperava de novo, voltava dinheiro, comércio, aí eu multiplicava, e o povo multiplicava. Aí daqui a pouco outras guerras, e o povo morria. A taxa de desemprego era muito alta. Gostaram da taxa de desemprego? Hein? Já existia e muito, porque na época tinham poucas opções. Né? Então a vida era muito precária. E por questão de saúde, saneamento, as pessoas desencarnavam muito cedo. A média de idade, a média de vida chegava a ser, por exemplo, entre os homens, de 18 anos de idade, média. Porque os meninos morriam na guerra. Ficou claro aí? Então, observem bem, Jesus veio cuidar de milhões de pessoas. Mas naquele contexto ali, muitos ignorantes apoiaram que ele fosse crucificado. E fizeram isso sem conseguir ter a dimensão do que estavam praticando. Por isso é que a mensagem espiritual, ela é para o indivíduo. Porque cada um tem seu tempo certo. A verdade, ou o conhecimento, ele desabrocha à medida em que nós vamos construindo o conhecimento. Fiz-me claro? Então, por que o indivíduo escolhe reencarnar entre os malfeitores? Exatamente para ver, para compreender essa questão dos arrastamentos. Aí, continua. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Quais os acontecimentos o aguardam? Você sabe o que vai acontecer amanhã? A Cláudia falou que tem uma certeza, que nós vamos morrer, não é desencarnar, né, Cláudia? É morrer? Não, piorou. Não é nem desencarnar, é morrer mesmo. Não é? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E ignorar isso quando somos infantis, espiritualmente, nos causa muita insegurança. Por isso é que Jesus dá uma dica. Está lá no capítulo do Sermão da Montanha, quando ele fala. No capítulo 6, sobre a solicitude da nossa vida. Vamos ter calma. Não vamos ficar ansiosos pelo que vai vir a acontecer. Basta o mal o seu dia. Cada dia o seu mal. Nós temos que cuidar do presente. É óbvio, né, gente? É claro que ninguém está aqui sussurrando no ouvido de vocês para vocês serem imprevidentes. Para reencarnar, não fizemos planejamento? Então você está reencarnado, você tem que planejar também. Desenvolver um projeto de vida.
um projeto que tenha detalhes, que a gente possa trabalhar no dia a dia com provisões, porque nós consumimos, nós gastamos, nós compramos, não é isso? Nós temos que então ter entendimento sobre isso. Só de você abrir os olhos pelas manhãs, a gente está gastando alguma coisa. Você aperta uma luz, um papel higiênico, uma escova, uma pasta de dente, um sabonete, é gasto, não é? E nós aqui na Terra precisamos de administrar os gastos, não é? Então nós vivemos numa sociedade materialista, utilitarista, consumista. Então, observem bem, o assunto aqui, ele passa pelo plano da horizontal, da materialidade, e por isso nós estamos aqui, porque se a gente for ficar alienado, nós vamos complicar o nosso lado do desenvolvimento moral, certo? Por que então nós estamos no mundo material? Nós estamos aprendendo muitas coisas. Entenderam? Então, a conjugação da matéria com o espírito, ela é um desafio para nós a todo momento. A todo instante estamos nesta linha. Desculpe a interrupção técnica. Ficou claro, gente? Pode falar, Cláudia, por favor. Pode ficar até com o microfone aí. Quando você coloca que a única certeza que nós temos é que nós existimos, quando você tem essa consciência de uma forma plena, você, o tempo todo, você prepara não só para reencarnar, como você prepara para desencarnar também. Sim. Você tem que ter planejamento, tanto de lá para cá, quanto daqui para lá. Se você é um espírito eterno e vive essa condição todo o tempo, você está o tempo todo se apropriando disso e trabalhando nesse sentido de planejamento perene, né? Uhum. O penso logo existo do filósofo, ele nos conclama para uma análise de amplitude e de profundidade. Profundidade é quando nós vamos discutir a questão do lado moral, do lado espiritual. Nós temos que buscar o tempo todo analisar o sentido da vida. E a amplitude eu posso tratar aqui exatamente com esse contexto de vencer as barreiras. E as barreiras, elas passam pelos nossos próprios sentidos. Então nós temos a mediunidade. Deixa eu ser prático. Todos nós somos médiuns. Todos. A mediunidade é uma faculdade que Deus nos concedeu, no seu sentido de oportunidade, e a mediunidade vai sendo desenvolvida por nós mesmos. O que é a mediunidade? É o sexto sentido, ok? 5 sentidos para lidar com o mundo objetivo. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Sexto sentido, mediunidade. Ou o nosso lado ultrassensível. Esse ultrassensível aqui é que favorece o intercâmbio com dimensões espirituais. Então nós nos intercambiamos com os espíritos. Lembra que eu falei da nossa realidade objetiva da Terra, do mundo no qual estamos vivendo aqui como encarnados, e existe uma outra realidade que não se vê, mas ela existe. Não se vê por quê? Porque nosso sexto sentido ainda tem as suas inibições. Por que inibições? Porque o nosso lado moral ainda precisa de se desenvolver mais. Porque lidar com o mundo espiritual não é simples. Não é simples. O mundo espiritual, ele é uma realidade física ou metafísica, ou seja, é uma física que está numa outra dimensão, certo? Lá tem espíritos que pensam, que sentem como nós. Lá existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, como temos aqui na Terra.
Só que aqui na Terra, a gente, em espiritismo, toda a reunião nós passamos por esse aspecto. Então, se eu estiver sendo repetitivo, vocês me perdoem. Mas é impossível falar de espiritismo sem a gente lembrar que nós coexistimos. Nós nos relacionamos com esses espíritos. Embora vocês não registrem com os 5 sentidos. O 6º sentido traz para cada um de nós impressões muito sutis, mas são impressões. E quem vive, quem lida com essa realidade espiritual, como médium, sabe do que eu estou falando. Então, a percepção do que vai acontecer, do que aconteceu, aquele momento que você está lá na sua casa, que você tem convicção que tem alguém ali do seu lado, aquele momento em que você está meditando e que você escuta uma voz que te acaricia, que te aconselha, ou aquele momento que do nada você fica alterado emocionalmente, né? Alterações de humor, quando não estão relacionados com questões eletroquímicas do corpo físico, né? Hormônio, né? Inibições ou exaltações, eu não quero entrar nesse campo, mas muitas questões que têm a ver com alterações do nosso humor reflete a nossa relação com o mundo espiritual. Da euforia à depressão, sem motivo plausível, pode estar relacionado com a ambiência espiritual que você está vivendo, que você está frequentando. Porque se você pensa, logo existe, você atrai. Você atrai aqueles que estão pensando, vibrando na sua mesma faixa de pensamentos, de sentimentos. Certo? Se nós nos reunirmos aqui e começar a falar de assuntos com uma visão negativa, daqui a pouco está todo mundo cansado, está todo mundo aflito, doido para ir embora. Aí o místico fala assim, a vibração caiu. Devemos estar recebendo uma legião dos guardiões das trevas. Ou você que está alimentando ondas eletromagnéticas de baixo teor. Agora, por uma questão de consequência, ação, reação, você pode estar atraindo espíritos que estão querendo dividir esse tipo de assunto. Fiz-me claro? Isso é importante. Isso é necessário que a gente avalie, porque muitas das doenças que são catalogadas no plano terreno, na verdade são apenas efeitos de doenças que estão erradicadas na mente das pessoas, favorecidas por um conúbio com espíritos. Isso é uma tradução ou uma explicação do que vem a ser obsessão. Existe a obsessão de espíritos para encarnados. Existe a obsessão de encarnado para espírito. Sabiam disso? Pois é. Então, quando essa turma desencarnar, deixa eles ir embora, viu? Tem gente que fica assim, mas eu não paro de pensar nela. Ela é minha vida. Não, na verdade, ela está sendo a sua morte, porque ela já desencarnou. E o seu pensamento está sendo uma morte para ela, porque ela está precisando de ir embora, mas você não desvincula. Isso que eu estou falando com vocês é um assunto muito sério. Inclusive, como é triste para uma entidade, quando está lá no mundo espiritual vivendo as suas experiências e sentindo pontadas, agulhadas, sentindo peso, angústia. Aí muitas vezes ele não sabe o que é. Aí os benfeitores auxiliam até para tirar o indivíduo daquele contexto depressivo,
porque são espíritos que podem estar em faixas ainda muito da retaguarda, muito materializados, eles são protegidos no mundo espiritual, para falar para o Cocito aí, eles são protegidos pelos espíritos para não receber os impactos que são promanados dos que estão aqui na Terra. Sabia disso? Você lembra de fulano? Morreu, mas não prestava. Olha o que ele fez. Só pensava nele. E o indivíduo está lá no mundo espiritual, lá, custando a se adaptar e sendo alvejado por aqueles que estão aqui, que não tem o que dizer, e quem não tem o que dizer, fala por não saber o valor, a importância das suas palavras, dos seus sentimentos. Então tem obsessão daqui para lá. Eu não vou discutir com você sobre a obsessão de cá para cá. Sabe? Aquelas obsessões que a psicologia esquadrinha para nós aí, de encarnado para encarnado. Marido e mulher. Nossa Senhora. Lembra dos pombinhos? Hoje são dois abutres viajando, um alvejando o outro, consumindo energia um dos outros, doentes literalmente, e quando um fica doente, enferma a família inteira. Ninguém fica doente sozinho. Vivemos em sociedade, certo? Então, para terminar o assunto, né? O pessoal está assim, o casamento pula. Tem uma outra obsessão que eu não posso esquecer dela. Sabe qual? A auto-obsessão. Não tem espírito nem encarnado e nem desencarnado. O indivíduo se autodestrói. Por presunção, por vaidades. Como é que está a vida? Uma desgraça. Tirando as coisas ruins, o resto não serve. Né? Estou falando de uma maneira até irônica, brincando. Mas isso é muito sério, gente. Porque tem muitas depressões que elas são retroalimentadas e que depois se tornam doenças gravíssimas sem solução. Nesta encarnação, o indivíduo tem que viajar pelo tempo. Então, Cláudio, os detalhes secundários se originam da circunstância e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Os grandes acontecimentos e os que influenciam no destino estão previstos. Então existem acontecimentos em nossas vidas que eles foram delineados anteriormente para que acontecesse, não naquele exato momento, naquele dia, naquela hora, mas numa circunstância que favorecesse para o desenrolar dos fatos. Isso se dá no campo individual e também nas coletividades. Então, todos os acontecimentos que têm larga repercussão são acontecimentos previstos no mundo espiritual. Alguns favorecidos por treva, por espíritos que estão querendo criar problema. E outros acontecimentos podem estar sendo jurisdicionados pelos espíritos superiores. Não é? Por exemplo, a reencarnação de um espírito que vai contribuir na alteração de muitos acontecimentos positivos na Terra. E fatos que vão sendo impulsionadores na trajetória desse espírito são atuações das altas esferas. Agora entendamos o seguinte,
que quanto mais evoluído é o espírito no mundo espiritual, mais ele se interessa pelas coisas morais, pelo crescimento do indivíduo e da coletividade sob o guante da educação espiritual. Eu estou falando isso para aproveitar para esclarecer vocês, para tomarem muito cuidado com uma onda avassaladora nos ambientes espiritualistas, que envolve, inclusive, espíritas, que divulgam movimentação de espíritos interessados no encaminhamento político, por exemplo, do Brasil. E usam nomes de espíritos de altas expressões, como se estes espíritos não tivessem o que fazer no mundo espiritual, e os acontecimentos de Brasília e das eleições, ou a veracidade, né, a idoneidade, a lisura da urna eletrônica, se ela é factível de ser corrompida ou não, não tem espírito evoluído interessado nesse assunto. Isso é de responsabilidade dos homens. Agora, espíritos que estão vinculados aos homens, ou seja, que estão vibrando na mesma faixa de interesse, pode ter certeza que tem espírito que está polarizado de um lado, como tem espírito polarizado do outro. Então agora falando dos encarnados, para não deixar de falar, no sentido de refletirmos. É lamentável quando a gente vê pessoas públicas, inclusive espíritas, saindo para as redes sociais para emitirem comentários no que remonta a assuntos que são humanos, confundindo a cabeça das pessoas, que muitas vezes têm nestes companheiros pessoas como se fossem autorizadas a falar em nome do espiritismo. Inclusive, eu vi uma lista assinada essa semana na internet com centenas de espíritas se posicionando com relação a um determinado candidato à eleição no Brasil e assinando: esta é uma visão espírita. Isto não é visão espírita coisíssima nenhuma. Isso é opinião, que pode ser, no caso ali, de espíritas. Mas não leiam como se fosse a doutrina espírita se manifestando. Porque nós estamos aqui tentando sintonizar com os espíritos superiores e eles querem cuidar para que nós nos despertemos para o que nos importa. E o que nos importa, a Cláudia acabou de dizer? É a nossa realidade, o nosso existir. E nesse existir nós estamos estagiando de uma forma muito curta, muito breve, aqui na Terra. Então, por exemplo, as pessoas olham para a história com os olhos fixados em frases, em capítulos de uma história que é uma história universal. E, muitas vezes, apresentando opiniões que são, na verdade, puramente pontos de vista, que não retratam a realidade. O que está acontecendo aqui fora é que muitas pessoas estão discutindo. Eu estou falando isso com muito carinho, viu, gente? Com muito respeito, porque nós estamos num campo social, num momento muito decisivo do nosso Brasil. Então, qual que é o nosso papel aqui? É falar para todos vocês e esses companheiros que se espalham pelo mundo, que estão assistindo essa palestra agora, é para que vocês se responsabilizem do que vão fazer. Que antes de escolher alguém, faça uma pesquisa da vida deles. O que eles estão se propondo a fazer? Por quê? Você fazer essa pesquisa, sabe quem que vai ser o beneficiado? Não é o Brasil, não. É você. Porque amanhã você vai dar conta da sua administração. Amanhã você vai ser questionado pela sua consciência do que você fez com o seu voto.
Por exemplo, se você votou no Brasil ou se você votou no seu ponto de vista. Fiz-me claro? Então toda polarização, ela é fanatismo. Entendam isso. Toda polarização é fanática. Nós temos dois lados de uma moeda. E o que é mais extraordinário para o futuro, e não do Brasil, mas do planeta Terra, é que todos os povos viverão uma democracia verdadeira. Aí eu até alerto. Tudo que for abalar a democracia, repensem antes de apoiar. Estudem e tomem cuidado. Porque tem muito discurso que é muito bem articulado. E geralmente se apoia no populismo. Na teoria do proletariado. Cuidado. O caminho é o caminho do meio. O caminho da justiça, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Isso é que nos interessa. Então, nós seremos convidados por quem? Vai ter um tribunal, julgadores, advogados, inquisitores? Não. Opa, isso é a religião antiga, viu? Que mandava a gente para o inferno ou para o purgatório. E por isso que a gente recorria o sacerdote na hora extrema. Para ter uma bênção lá, para ver se alivia. Caiu por terra. Isso é infantil. Isso é mito, que dava poder a santos, à igreja ou aos poderosos da terra. Você é um espírito que foi criado para viver e descobrir a liberdade para se desenvolver dentro dela. Um pesquisador definiu liberdade e eu achei exuberante. O real sentido da liberdade é nos mostrar qual é o nosso limite. Eu fiquei assim, my God. Eu fui estudar o que ele quis dizer. Porque se eu for no dicionário não é bem isso, né? Liberdade é o direito incondicional de ser, né? Com respaldo da lei. E sabe o que é liberdade? É descobrir o seu limite. Porque aonde você não dá conta de chegar, você não é livre. O que é a mente? É um campo da consciência desperta que te autoriza a operar naquela faixa. Então não adianta tu querer saber o que está acontecendo em Marte, porque sua mente não vai te autorizar. Não queira descobrir o que está acontecendo na intimidade de alguém, porque você não tem autoridade para entrar na intimidade de ninguém. E olha, o que você desconhece é o seu limite. Entenderam? Nós estamos aqui para ampliar o nosso conhecimento. Então imagine o seguinte, se você chega num precipício, um amigo espiritual me mostrou essa cena, achei extraordinário. Você chega lá na ponta da montanha, tem um precipício. Você até se afasta com medo de cair, né? Ali é o seu limite, né? Tem uma gravidade, tem possibilidade de uma queda, desencarnação, não tem uma história assim? Este é o seu limite. Você não é livre para dar mais um passo, né, Regina? Porque você desconhece a profundidade do abismo. Geralmente você vai estar ali sem munição, né? Sem equipamento. Mas se você tiver um equipamento e souber a profundidade, né? Se você tiver ali uma corda, um rapé, como é que chama a história? Rapel. Se você começar a se preparar, daqui a pouco tu está descendo ali, olha. Como dizia o Dadá, né? Mamão com açúcar. Facinho, não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele descobriu. Ele desenvolveu o conhecimento ali de como fazer. Você vê essa turma aí escalando. Escalam o Everest. Olha que extraordinário. Aí eu me recordo de Chico Xavier dizendo assim, Jesus não nos pede para escalar o Everest. Ele apenas nos convida para amar e vencer as nossas próprias dificuldades.
Esse é o convite do Senhor. Então, é possível escalar o Everest. É possível você vencer os desafios do seu caminho. Mas para você conseguir, você só vai sofrer. Porque você não conhece o tamanho do buraco, você não sabe a corda, você não sabe que... Você é ignorante no assunto. Olha que barato. Olha, gente, não estava no script. Mas olha o que os Espíritos vão falar para vocês agora. Que eles vão me surpreender também. Se escolhes um caminho acidentado, tem a ver com o que eu contei aqui? E eu não li antes, tá? Nesse dia. Sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de cairdes, ou de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, sou azarado. Nossa Senhora, descarrego, hein? Folha de arruda. Tem, como é que chama aquela que planta lá em casa? Espada de São Jorge. Lembrei. Lá em casa tinha uma espada de São Jorge. Não resolvia nada. Quanto mais a planta crescia, mais assombração aparecia. Jesus amado. Mas foi São Jorge que deve ter trazido. Porque o São Jorge... Você sabe que o São Jorge... Por que São Jorge anda de cavalo, Cláudia? Você sabe? Hã? Porque ele é um guerreiro. Mas enquanto tiver cavalo, ele não vai comprar uma motocicleta. Hein? E nem vai andar a pé. Gostaram da anedota? Sem gosto? Se ao passar pela rua uma telha cair-te da cabeça, esquece São Jorge. Não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. A telha caiu na cabeça do sujeito, estava escrito nas estrelas. Você que passou lá. O indivíduo, a telha, imagine, o indivíduo está colocando a telha. Aí veio um espírito e deu um totozinho nele e calculando exatamente a hora que tu ia passar. Hein? Olha, esse espírito é bom de mira, hein? E o outro está assim, nossa Senhora, tem que ir no centro. Pelo menos pode até servir, né? Ele vai. Aí chega aqui no centro, tem passe para curar dor de cabeça? Tem. E para espantar espírito bom de mira? Não tem, não. Isso aí, meu filho, ó, nós não nos preocupamos com o espírito que é bom de mira. Agora, interessante também, sem misticismo, são os aspectos morais da lei. Eu presenciei uma cena hoje extraordinária. A gente vai ficando mais velhinho, já vai perdendo a habilidade, né? E no trânsito é uma festa. Aí estava eu, né, vindo para cá atrasado, Jesus. Eu falei assim, os espíritos não querem que nós cheguemos hoje. Olha para você ver que bobagem. Aí, um determinado trecho do caminho, eu dei uma vacilada, lá o trânsito todo empacotado, eu falei assim, eu tenho que arrumar uma brecha para sair. Mas aí eu dei um vacilo, eu acho que eu dei uma fechada no moço. Eu acho, não vou admitir não, é uma vaidade. Eu dei uma fechada no moço. Jesus, esse homem me xingou tanto. Mas ele me xingou de todos os nomes possíveis da catalogação umbralina. Todos. E eu fui ficando assim, eu estava chocado, porque eu estava atrasado. Né? Eu fui observando a cena e todo mundo do trânsito olhando para o senhor. Mas ele xingou tanto, porque eu estava atrasando ele. Gente, tinha 3 quilômetros de embananamento para frente. Aí ele não andou mais do que 50 metros e parou lá na frente. E não se dando por satisfeito, continuou me xingando lá dentro do carro. Aí eu falei assim, deve estar cheio de espírito ali dentro, né? Não cabe mais espírito ali, do tanto que aquele homem está xingando. Passou um pouquinho, como eu tinha errado o tráfico,
Eu estava na pista diferente da dele. Passa um pouquinho, a vida vai e abre. E eu passo por ele. O espírito umbralina que deu vontade de falar assim, tá vendo? Mas eu me contive. E fui embora. E fiquei olhando o retrovisor, coitado. Se ele estava atrasado, ele chegou e foi muito mais atrasado. Aí o místico vai falar, foi porque ele te xingou. É óbvio que o trânsito não está à mercê nem da minha pessoa e nem da dele. O vaidoso é que julga, que tudo tem que abrir para que ele passe. Mas o fato é, dentro do contexto que nós estamos estudando, o detalhamento não estava previsto. Mas a circunstância fez com que esse moço pensasse lá dentro do carro dele. Se ele tirou conclusões de ordem moral, não é da minha competência pensar. Mas que a vida o convidou para ele ficar sentado no cantinho para pensar. Vocês lembram disso, gente? O menino fazia uma arte, vai para o cantinho para pensar. Hein? Lembra disso? Pois é. Ele foi para o cantinho de pensar. Aí eu pergunto para vocês. Será que a vida não está nos convidando para sentar nesse cantinho para pensar? Nada acontece por acaso. Tudo tem um significado. É óbvio que os espíritos não estão apertando o botão para que telha caia na cabeça, que o trânsito se embanane para o nosso lado. Mas estes momentos podem representar oportunidades benditas para que a gente possa repensar a nossa maneira de agir. Por quê? Se nos comportamos de uma forma desequilibrada, desajustada, quem será prejudicado? A não ser nós mesmos. Então, o Júlio Cossito, que fez uma pergunta tão inteligente, fica para ele e para todos nós a seguinte reflexão. Os espíritos que nos acompanham, eles podem sim adiar algumas questões. Por bondade. Porque eles operam em sintonia com o Evangelho. E Jesus definiu que não há cruz que um ombro não possa suportar. Se nós estamos com o nosso calvário pessoal, que a gente sabe que é complexo nesse mundo de provas, de tantas dificuldades, lembre-se que a tempestade passa. E ela passa muito mais rápido do que a gente imagina. Aproveite, não reclame, não crie qualquer sistema de rebeldia. Leve adiante, faça a sua parte. Porque quem faz o que pode, faz tudo. Faça a sua parte. Ame, trabalhe, espere e perdoe. Como define Paulo, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, Romanos 5:3. No momento em que vivemos, em pleno século XXI, nós tivemos, por parte do mundo espiritual, espíritos que vieram ao longo da história da humanidade para nos deixar exemplos de vida, de renúncia, de amor, de entrega. Aqueles que foram os cristãos dos primeiros tempos deixaram na história da terra estes exemplos sacrificiais. Estes espíritos ascenderam os páramos superiores. E eles nos deixaram histórias para que nós possamos fazer agora um novo momento. E o Senhor, Ele conta conosco, que estamos aqui sendo convidados a refletir sobre estas lições. Por que você veio ao Centro Espírita? Para você se iluminar, para você conceber a sua existência como um filho de Deus que tem uma destinação maravilhosa. Mas quando a gente sai daqui, eu não tenho dúvida que o Senhor conta
com esse nosso aprendizado que está se desenvolvendo, porque o mundo passa por muitas dificuldades e o mundo precisa de Jesus. E Jesus pode contar conosco para que nós façamos a nossa parte e nos tornemos instrumentos dele. Conta Emmanuel no prefácio do livro Ave Cristo, que hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, coluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Lá atrás, os cristãos deixaram contributos como verdadeiros companheiros do cristianismo redivivo, numa breve página da história sublime dos pioneiros da nossa fé. Que os exemplos dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar,
repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, Emmanuel. Reflitamos com o nosso benfeitor sobre o nosso papel na transformação da humanidade, que começa em nós, por nós e para nós. Transformados, seremos agentes transformadores. Com o Cristo, que transforma pelo amor e não por palavras vazias ou por discursos de árvores de miolos vazios. O amor é a única força capaz de transformar pedras em pães e espinhos em flores, nos disse Emmanuel. Que possamos sair pelo mundo entoando a cantiga do Evangelho nas nossas práticas diárias, respeitosas, apoiadas no caráter, na dignidade, na honestidade, na fraternidade. Reflitamos. E por mais que a borrasca, a tempestade insista em bater nos vitrais de tua casa interior, saiba que o Cristo é poderoso, que a fé se agiganta nos momentos mais difíceis e que a tribulação é que verdadeiramente produz a fortaleza. Vós sois o sal da terra. A sua mente, a sua vontade é a força impactante, a única que pode te fazer feliz. Use-a, não contra o outro. Repetimos, use essa força para domar as suas más inclinações. Porque fazendo assim, nós nos tornaremos cordeiros, prontos, amorosos, inclusive para ser sacrificado pelos incautos, pelos ignorantes, pelos presunçosos, pelos falsos profetas. Quem ama com Jesus está sempre pronto para servir. Não tem hora nem lugar. Não escolhe a quem. Ele sempre diz: eis aqui, Senhor. Ave Cristo. Que assim seja. A cada um de vocês, nosso agradecimento